Bom dia, gente! Eu vou explicar um pouquinho sobre a função modular para vocês. Bom, o módulo ou valor absoluto de x, ele é o número real x, e ele se indica por uma barrinha, x e outra barrinha. Bom, o módulo de x, ele é igual a x se x for igual ou maior que zero, ou ele vai ser menos x se x for menor que zero. Agora vamos às regras. 1. O módulo de x é maior ou igual a zero. 2. O módulo de x é igual ao módulo de menos x. 3. O módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado. 4. O módulo de x vezes y é igual ao módulo de x vezes o módulo de y. 5. Seja A pertencente aos reais não negativos, o módulo de x é menor ou igual a A. Se e somente se x for menor ou igual a menos A ou A. 6. Seja A pertencente aos reais não negativos, o módulo de x é maior ou igual a A. Se e somente se x for menor ou igual a menos A ou x for maior ou igual a A. Interpretação geométrica. O módulo de um número real x representa a distância na reta real entre x e zero. Um exemplo é o módulo de 4,5, que é igual a 4,5, que seria a distância de 0 a 4,5, como vocês podem estar vendo aí na reta do nosso mapa mental. Definição de função modular. Chama-se função modular a função f de R em R, que associa cada número real x ao seu módulo. F é definida pela lei f de x igual ao módulo de x. Sendo assim, f de x é igual a x, se o x for maior ou igual a zero, ou menos x, se o x for menor que zero. Por fim, vamos aos passos para a construção do gráfico. Em primeiro lugar, construímos o gráfico da função f de x igual a x, mas só consideramos a parte em que x for maior que zero. Como exemplo, nós temos a primeira figura, que vocês podem estar observando aí no nosso mapa. Segundo, construímos o gráfico da função f de x é igual a menos x, mas só consideramos a parte em que x é menor que zero. Como exemplo, a gente tem a figura 2 aí. E por fim, reunimos os dois gráficos anteriores, o gráfico da figura 1 e o gráfico da figura 3. Vocês podem estar observando o resultado no último gráfico, que y é igual ao módulo de x. Outros gráficos. Primeiro caso. A partir da lei y igual módulo de x, podemos construir o gráfico de uma função definida por y igual módulo de x mais k, em que k é um número que pertence aos números reais. Colocamos um exemplo para ficar mais fácil de entender. A função que usamos foi g de x igual ao módulo de x mais 1. Temos se x maior ou igual a zero, então o módulo de x é igual a x, e g de x é igual a x mais 1. O gráfico está ilustrado na figura 1. Se x menor que zero, então o módulo de x é igual a menos x, e g de x é igual a menos x mais 1. O gráfico está ilustrado na figura 2. A junção dos dois gráficos resulta no gráfico que está ilustrado na figura 3. Segundo caso. A partir da lei y igual a módulo de x, podemos construir o gráfico de uma função definida por y igual a módulo de x mais k, em que k é um número que pertence aos números reais. Colocamos um exemplo para ficar mais fácil de entender. A função que usamos foi f de x igual a módulo de x menos 2. Como o módulo de x menos 2 igual a x menos 2, se x menos 2 maior ou igual a zero, isto é, x maior ou igual a 2, menos x mais 2 se x menos 2 menor que zero, isto é, x menor que 2. A junção dos dois gráficos resulta no gráfico que está ilustrado na figura 3. Equações modulares. Uma propriedade de módulo é: se módulo de x é igual a 2, então módulo de x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 4. X é igual a raiz quadrada de 4. Então, x é igual a mais 2 ou x é igual a menos 2. Módulo de x é igual a k. Então,
x é igual a k ou x é igual a menos k. Exemplo, módulo de 3x menos 1 é igual a 2. 3x menos 1 igual a 2, x é igual a 1. Ou 3x menos 1 é igual a menos 2, então x é igual a menos 1 terço. O conjunto solução é igual a 1 e menos 1 terço. Inequações modulares. Para A pertencente aos números reais e A maior que zero, temos módulo de x menor que A, C e somente C, x for menor que menos A e menor que A. Módulo de x maior que A, C e somente C, x for menor que menos A ou maior que A. Exemplos: módulo de x menos 1 menor que 4, menos 4 menor que x menos 1 menor que 4, menos 3 menor que x menor que 5. Conjunto solução, x pertencente aos reais, tal que menos 3 menor que x menor que 5. Função modular tem várias aplicações no cotidiano, como por exemplo a aplicação e comparação das temperaturas entre duas ou mais cidades, na física, na química e na geografia, entre outras. Ela também pode ser aplicada quando não se sabe se a diferença é para maior ou menor. Por exemplo, uma empresa teve faturamento de 400 mil e no ano seguinte teve uma diferença de 45 mil em relação ao ano anterior. Não sabemos se a diferença foi a mais ou a menos. Usando F como faturamento, temos a seguinte equação: módulo de F menos 400 mil em igual a 45 mil. Bom, agora vamos fazer um exercício de função modular, onde eu peguei uma questão da PUC-RJ, que diz o seguinte: considere a função real fx igual a menos x mais 1. O gráfico que representa a função é. Então temos que descobrir qual dessas alternativas representa a função módulo de menos x mais 1. Primeiramente temos que observar que a função está inteiramente dentro de um módulo. E isso graficamente significa que o gráfico vai estar inteiramente acima do eixo x. E sabendo disso, a gente pode descartar algumas opções, como a alternativa C e a alternativa D, em que podemos observar que ambos estão abaixo do eixo x. E agora, para descobrir qual das alternativas é a certa, a gente pode apenas descobrir os pontos desse gráfico, fazendo um quadro. Primeiro substituindo o valor de x em 0, onde módulo de menos 0 mais 1 igual a módulo de 1, que é igual a 1. Agora colocamos a coordenada desse ponto. Agora, para descobrir outro ponto, basta a gente substituir outro número em x. Vamos colocar x igual a 1. Substituindo na função, menos 1 mais 1 dentro do módulo, igual a módulo de 0, que é igual a 0. Também colocando a coordenada desse ponto, onde x igual a 1 e y igual a 0. Substituindo outra vez, agora com x igual a 2, menos 2 mais 1 dentro do módulo, igual a módulo de menos 1. E sabemos que tudo dentro do módulo vai ser positivo, então módulo de menos 1 igual a 1. Descobrindo a coordenada desse ponto, onde x igual a 2 e y igual a 1. E com apenas 3 pontos que a gente descobriu, a gente consegue já saber qual é o gráfico da função. Basta apenas observar os pontos de cada gráfico das alternativas. Vamos ver a alternativa A. Podemos ver que o gráfico da alternativa A passa pelo ponto 1, 0, onde x igual a 1 e y igual a 0. E também pelo ponto 0,1, onde x igual a 0 e y igual a 1. E também pelo ponto 2, 1, onde x igual a 2 e y igual a 1.
E por sorte a nossa, a primeira alternativa que a gente viu bate com os pontos que a gente achou. Sendo assim, a alternativa certa, a letra A.